Vamos começar? Galera, antes de qualquer tipo de questionamento que vocês possam fazer, eu gostaria de lembrar vocês que eu sou advogada, regularmente inscrita nos quadros da OAB, mas que eu vou falar com uma linguagem mais acessível, para que todos possam entender, tá? Para que todos entendam tudo que eu passei, tudo que eu venho passando e que não é fácil. O primeiro questionamento é: Deolane, arquivou para você? Não arquivou para Deolane. Não arquivou para a mãe da Deolane. Nós ainda estamos nessa luta tremenda. Mas eu confesso para vocês que eu acredito no judiciário. Acredito mais ainda em Deus, porque Ele nunca soltou a minha mão. Não é a primeira operação, não é a primeira vez que eu sou ridicularizada, humilhada em público. E creio eu que não vai ser a última. Todos aqueles que amam, que lutam, que tudo é em nome do Senhor na vida, eu acho que passa por provações. Eu vou contar pra vocês. Foram 30 dias, 20 dias, né, na verdade. 20 dias muito difíceis. Muito difíceis mesmo. O pior momento foi quando eu vi que eu não voltaria pra perto da minha mãe. Porque eu fiz de tudo pra voltar pra perto dela. Seria injusto eu ir pra casa, pro conforto do meu lar e deixar minha mãe presa, sem fazer nada. É isso mesmo, sem fazer nada, e é o que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje. Com todos os documentos, com todas as provas possíveis, pra ver se vocês acreditam em algo que eu falo. Sei que a maioria que está aqui acredita, confia, lutou, orou junto comigo. E eu confesso que o ex-presidiária, que toda hora eu leio nos comentários, a gente fala que não lê comentário, mentira, a gente lê sim. Esse ex-presidiária, olha, ele dói. Principalmente quando você é uma ex-presidiária por injustiça, que foi o meu caso. Lembrando, pessoal, que o inquérito ele foi instaurado dia 12/4, tá? E nesse momento eu não era investigada, tá? Eu gostaria de deixar bem claro aqui também, eu fiz algumas anotações para não falar besteira, né? Cadê aquela parte lá? Ó. O sigilo o sigilo processual do inquérito, tá? Ele foi levantado no dia 24/9/2004. Eu não quero vir aqui fazer especulações, eu não quero vir aqui agredir a magistrada, eu não quero vir aqui causar, eu quero vir aqui me defender. Eu ouvi muito, não faz, não precisa, o justo não se justifica, mas eu precisava ver. Isso tá me fazendo muito mal. Eu nunca tomei remédio na vida e hoje eu tomo pra dormir, pra acordar, pra comer, pra viver. Antes de começar essa live, inclusive, foram 5 gotinhas de Rivo. Pra não ficar muito nervosa, né? Porque a Deolane também, quando baixa o nível, quando quer ser baixa, misericórdia, só dá ela. Mas eu prometo que hoje vocês não terão essa Deolane. Galera, lembrando, né? O sigilo processual ele foi levantado dia 24/9 por intermédio de uma decisão. Portanto, os fatos tratados aqui nessa live diz respeito a mim. A minha pessoa, tá? E por consequência ele não viola qualquer regra. Eu tenho o direito de me defender, eu tenho minha liberdade de expressão. Eu posso sim falar. Quando eu saí da primeira vez e voltei no outro dia, eu avisei pra minha família à noite. Não se surpreendam se amanhã eu ficar presa. E foi o que aconteceu. Eu acho que uma pessoa quando ela é inocente, uma pessoa quando ela trabalha com verdades, na primeira oportunidade, ela se defende. Então, saí dali louca, enfurecida, deixando a minha mãe lá dentro de uma penitenciária e eu na rua, indo pra casa. Vocês acham que eu queria?
Vocês fariam isso com a mãe de vocês? Não. Então não julgue. Talvez eu tenha me arrependido quando eu vi que eu fui pra Buíque e não pra perto da minha mãe, porque isso causou uma dor tremenda nela. Ela não teve mais paz a partir daquele dia, porque enquanto estávamos juntas, uma acolhendo a outra, era tudo muito mais tranquilo. Eu não falo normal, né? Porque não tem como ser normal. Você ser colocada no meio de pessoas que você não conhece, que cometeram crimes inexplicáveis, de mulheres que estupraram crianças, de homicidas, de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar na vida, eu tive contato. Até porque eu sou curiosa, então eu conversava com todo mundo, eu perguntava. Aí um conselho pra vocês, mulheres: parem de se submeterem a homens. Todas as conversas que eu tive dentro da unidade, creio eu que 90% das mulheres presas hoje é por conta de homens. É isso que eu estou falando pra vocês. E outra, eles não visitam, tá? Eles não visitam. Na segunda unidade que eu fui, Buíque, tinha quase 300 presas. Tinha 13 visitas. Quando eu fui pra lá, deu 90, 99, aumentou um pouquinho. O pessoal pensava que ia me ver. Mas mulheres, pelo amor de Deus, se amem um pouquinho. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Por que que a Deolane foi presa? A Deolane foi presa porque ela comprou um carro. Ela comprou um carro, ela comprou uma Lamborghini Urus. E a Deolane não pode ter uma Lamborghini Urus. Assim consta na decisão. Vamos lá? Papel tem demais, viu, gente? Papel tem que não é besteira. Ó, vamos lá os esclarecimentos. Consta dos autos que a paciente é investigada pela vinculação e participação em empresas de lavagem de dinheiro por ter adquirido e vendido um veículo de alto valor. Adquirido e vendido um veículo de alto valor. Eu adquiri um veículo de alto valor, mas eu não vendi. Na data de... Cadê? Vamos lá. Na data de 29... Não, aqui foi a segunda vez que eu avisei. Em setembro, não tem a data especificamente aqui. Fui presa dia 4. Em setembro, eu juntei uma petição informando ao juízo que o veículo se encontrava à disposição da justiça. Em setembro, tá? Contudo, até o presente momento, sequer houve qualquer decisão sobre isso. No dia 29 agora de novembro, mais uma vez eu reiterei a informação que o carro se encontra à disposição do Poder Judiciário. Mais uma vez. Deolane, você comprou e vendeu. Não vendi, é muito fácil. É só ir no Detran e ver que o carro está em meu nome e o carro está em minha casa. Mulher, mas como que você paga um carro desse em espécie? Não, eu não paguei em espécie. Primeiro comprovante de pagamento. Foram divididos em 4 parcelas. Segundo comprovante de pagamento. Terceiro comprovante de pagamento. Foram 2 transferências no mesmo dia. Quarto comprovante de pagamento. Tudo isso aqui anexado, enviado tanto para a juíza quanto para o grupo de atuação GAECO.
É o seguinte, gente. Tá, eu não comprei o veículo e vendi. Eu só comprei e o veículo está em minha casa. Eu informei ao juiz. Eu não paguei o veículo em espécie, tá? Terceiro ponto. Um veículo de alto valor sem demonstrar capacidade econômica para tanto. Vamos ao imposto de renda da gata. Cadê? Aqui. Bezerra Publicidade, né? Empresa Bezerra Publicidade. Eu até grifei aqui pra vocês. Como a minha vida é pública, toda hora eles quebram meu RIF, meu COAF. Ah, tá nulo, viu? Tá nulo. Depois nós vamos conversar sobre essa parte, porque eu não quero anulação. Eu quero a verdade. Como que eu não posso comprar um carro de 3 milhões e 800, 3,650 ou 3, sei lá, se eu declarei na Bezerra Publicidade, só na Bezerra, uma das minhas empresas, 33 milhões de reais. 33 milhões de reais. Tá? Eu declarei nessa empresa. Vamos lá, momento da prisão. Não vou mentir não, viu? Vou ser bem sincera. Como eu sempre sou e apanho por isso. Vocês acham que não chegou pra mim a informação que teria uma operação? Chegou. Às 00h23. Como eu não sei, não me pergunte. Não tenho como provar, vocês acreditam se quiser. Às 00h23 chegou uma ligação pra mim. Deolane, vai ter uma operação, 6 horas da manhã, se esconde. Eu falei, eu? Por que eu vou me esconder? É em cima da Esporte da Sorte. Eu falei, eu fazia publicidade pra Esporte da Sorte e não tô mais na empresa. Eu não tenho do que me esconder. No entanto que eu fui com as minhas próprias pernas pro fórum, né? Pra ser presa sabendo o que eu seria. Pois bem, às 4 e alguma coisa da manhã, eles invadiram a minha casa, que não podia, né? Temos aí vários julgados, jurisprudências, temos que ter luz, né? A partir das 6 da manhã e tal. Ah, no Nordeste é diferente, que o sol é mais cedo. Beleza, minha casa é em São Paulo. Invadiram a minha casa às 4 e pouca da manhã. Me prenderam também às 4 e pouca da manhã, na frente da minha filha. Uma prisão preventiva. Preventiva. Falei, nossa, matei alguém, não é possível, né? Você é dona da Esporte da Sorte. Contrato de uso de imagem. Contrato de uso de imagem, voz. Contrato de publicidade. Contrato de patrocínio. Esse é de imagem também. Vários contratos renovados. Vamos lá. Parou a loucura do carro. A loucura do carro parou. Da Lamborghini. Aliás, eles estavam a todo momento tendo informações de mim. Que o carro estava lá, que eu não vendi. Que não foi pago em espécie. Eu juntei os comprovantes de pagamento. Vamos esquecer o carro, né? Esqueci o carro. Fiquei 20 dias presa por conta do carro. Então, esqueceu o carro. Eles vieram questionar R$ 1.000 que eu dou de presente para os meus seguidores. Aí depois, os títulos de capitalização, que vocês conhecem como um sorteio, rifa. Contrato da EDS Cap, tá? Contrato da Capmisa, capitalizadora. Tem mais um contrato aqui, que é da APAI. Não sei, tá aqui. Tudo dentro da lei. Eu seria uma idiota, mas uma idiota tão grande se eu usasse a minha própria conta bancária
para lavar dinheiro. Ou a conta de algum parente meu, que eu juro, podia pegar minha OAB e tocar fogo. Podia, assim, tocar fogo. Falar assim, cara, você quer ser a boazona, mas você é uma burra. Deolane, sua mãe foi presa por quê? Essa pergunta. Ela não soube falar. Não, ela não soube falar. E eu vou falar pra vocês o motivo que a minha mãe foi presa. Minha mãe foi presa porque o Kaique jogava no CPF dela. Ele era menor de idade, não conseguia fazer cadastro. O Kaique tava viciado numa roleta. E ele fez o cadastro usando o CPF dela. As entradas e saídas que ele fala é ganhando e perdendo. E eu tenho e eu mostrei todos os relatórios de jogos. No entanto, o e-mail do cadastro é no nome do Kaique. É no nome do Kaique. Mas ele era menor de idade na época, né? Não interessava pra eles. Vamos bater na mãe. Cair, a gente bate nela. Minha mãe foi presa por isso. Deolane, 7 milhões e um tanto de reais que foi pra sua conta no imposto pessoa física. Que foi pra sua conta tal dia. Era a pergunta que eles mais se interessavam. É esse. 7 milhões e poucos de reais que foi pra sua conta tal dia. Não, é o físico. Cadê essa gota? É tanto papel, gente, tanto papel aqui. Que eu gosto de falar e mostrar. Tomei 5 gotinhas de Rivotril aqui pra não ficar nervosa, porque eu vou falar da vontade. Tem horas assim de chutar o balde. Chutar o balde real. 7 milhões e pouco que você depositou no banco tal. 7 milhões e pouco. Eu tinha uma conta no banco, que inclusive fecharam. Quer dizer, todos os bancos fecharam as minhas contas. Quase todos os bancos. Eu tenho que pular de um pro outro. Porque eu apresento nota fiscal, eu apresento imposto de renda, mas mesmo assim eles fecharam as contas. Beleza? 7 milhões declarados em aplicação Deolane Bezerra. Minha vida já virou público. O dinheiro que eu tenho, todo mundo já sabe. Né? Não tem como. Aí me respondam. O que acontece que só a Deolane vai presa? Porque quando me prenderam lá no hotel e falaram, é da esporte da sorte. Meus amores, não tenham dúvidas. Eu achei que eu ia chegar na delegacia a ter uma fileira de influenciador. Diretor de clube, diretor de Globo. Eu achei que ia estar todo mundo. Não que eu quisesse, tá? Não é o meu desejo de ferrar ninguém. Não tenho inimizade com ninguém. Vejo muitas pessoas comentando aí do Gustavo Lima. Eu sou fãzaça do Gustavo Lima, das músicas dele. Parabéns pelo trabalho da equipe de advogados dele, que já conseguiu arquivar e eu não. Parabéns de verdade, do fundo do meu coração. Acho que ele, assim como eu, foi injustiçado, foi exposto e humilhado. Tá? Eu sou fãzaça dele, então tirem da cabeça de vocês que pra gente fazer justiça, a gente tem que ficar questionando a justiça que fizeram pro outro. Não, eu só quero a minha justiça. Eu só quero a minha justiça porque só eu. Porque toda vez eu. Eu não tenho dom pra vítima, nunca tive. Se eu chorar aqui, me perdoe, porque desta vez eu tô procurando a paz e eu sei que pra ter paz eu precisava falar. É paz ou razão? Pra eu ter paz eu tenho que ter razão, pelo menos a minha razão. Então eu acho que a justiça ela tem que ser justa. Eu trabalhei mais de 10 anos na área criminal. Todos os meus colegas, juristas renomados no país inteiro, não existe a prisão dessa menina. Não existe a prisão da mãe dela. Todo mundo vai preso com provas. Eu não. Eu tenho que provar. Eu tenho que provar que eu não fiz nada. Toda hora eu tenho que provar que eu não fiz nada. Por que você tem tanto dinheiro? Todo mundo que tá na internet vive a mesma vida que eu. Por que só eu não posso ter? Porque só eu sou crucificada.
A todo momento. Só eu. Eu fui numa festa da escola da minha filha, eu fiquei com vergonha. Quando eu cheguei, todo mundo olhando. Minha filha é inteligente pra caramba, vocês veem daí do outro lado. Entendeu? Tudo declarado. Tudo feito. Eu tenho aqui, ó. Isso aqui é tudo nota fiscal. Tudo nota fiscal. Mais uma vez eu repito, eu não seria burra de colocar dinheiro na minha conta sem declarar, sem pagar meus impostos. Só o ano passado eu acho que eu paguei quase 10 milhões, 8, 10 milhões de impostos. Eles bloquearam todas as minhas contas. Eu perdi todas as publicidades que eu fazia. Eu saí sem R$1. Sem R$1. Eu fui pra luta, tá? Eu saí com a minha conta física bloqueada, a minha jurídica bloqueada, e eu fui pra luta. Eu fui pra empresa, pra Del Beauty, que foi a única que eles não bloquearam. Eu fui pra Del Beauty trabalhar, fazer promoção, ter ideias. E desde então, eu venho sobrevivendo disso. Desde então. Eu queria saber o motivo de tanta perseguição. O motivo de ser somente a Deolane toda vez. Toda vez é só a Deolane. Com 85% da internet fazendo as mesmas coisas que a Deolane. E é só a Deolane. Agora meus filhos, minha filha, tem que ler que amanhã é uma ex-presidiária. Num dia que alguém da família de vocês for preso injustamente, porque pode acontecer, viu? Pra vocês que julgam. Eu sei que a maioria que tá aqui me apoiaram. A maioria. Foi quem eu tive nesse momento. Foram vocês que me seguem e que confiam em mim sem nem me conhecer. Minha família e Deus, acima de tudo. Eu tô chorando aqui, mas eu passei 20 dias presa sem conseguir derramar uma lágrima. Eu só acreditava, eu só confiava em Deus, que Ele tinha algo maior pra minha vida. Só isso. Só isso que eu fazia. Eu só acreditava, eu só confiava. Eu via, assim, atrocidades ao meu respeito. Atrocidades. E é difícil, a gente incomoda. Sabe por que a gente incomoda? Porque a gente é guerreira. A gente veio da favela. Só que estudou, sabe? Foi à luta. Criou filho sozinha. Teve que lidar com o ex-marido que fazia coisa errada, que usava droga. Teve que se erguer, se reinventar. Todos os dias. Pra criar os filhos. Sou nordestina, né? Já sofri muito preconceito. Eu com 17 anos eu escolhi ser mãe. Eu escolhi, Deus não colocou dentro da minha barriga. Mas eu escolhi ser mãe. E Ele me escolheu como mãe dele. É o meu primeiro amor. O meu filho mais velho é o que me fez entender e compreender o mundo e a luta. Mesmo essa responsabilidade talvez não tendo que ser minha. E eu abracei, ele é a minha riqueza. É o meu amor. No meu primeiro ano de faculdade, eu tive o Kaique. Todo mundo achou que eu ia desistir, eu fui até o 9º mês. Depois de 10 meses, eu tive a Valentina. Gente, eu já fiz tanta coisa pra sobreviver. Pra ser essa Deolane forte que eu sou hoje, sabe? Pra ser essa Deolane forte, essa mulher forte. Eu fui pro Pernambuco com depressão. E saí de lá presa. E fiquei presa lá. Presa sem nunca ter tido a oportunidade de prestar qualquer esclarecimento. Nunca. Nunca. O delegado de polícia, ou qualquer pessoa que seja, me intimou para eu ir lá falar: doutor, não, eu não vendi o carro, doutor, eu não paguei em espécie, tá aqui os comprovantes, doutor, eu tenho um poder econômico, tá aqui declarado,
Tá aqui as notas, tá aqui os contratos, meu dinheiro é de publicidade. Eu nunca tive essa oportunidade, gente. Eu fui pega de surpresa e presa com a minha mãe. Pra judiar. Pra castigar. Sabe? Pra ferir. Pra pegar de exemplo. Só que sempre sou eu a mais fraca, né? Que não tem marido. Que não tem ninguém por trás defendendo. São 4 mulheres, eu e as minhas irmãs. Elas erram pra caramba tentando defender, passam dos limites. Mas a gente só tem nós. A gente não tem ninguém. Nunca tivemos pai. Nunca tivemos uma figura de homem. Sempre foi a minha mãe. Minha mãe a vida inteira lutando pra criar 3 filhas. E formou 3 filhas. E a mídia colocando a minha mãe como uma traficante. Por causa de uma transferência de R$2.000 para uma adega de bebida. Vocês não têm noção do que é isso não, gente. Vocês não têm noção do que eu faço para dormir, para viver, para tentar postar alguma coisa para vocês. Dói. Dói demais você ver tudo sendo resolvido e o seu não. O Ministério Público já falou o que não foi em relação a jogo do bicho. Não tem investigação, tá? Continua. Eu já pedi pro Ministério Público pra ir lá esclarecer o que eles têm, dúvida se tiver. Eu já falei pra juíza que eu me apresento, eu já falei que o carro tá lá. Eu já fiz tudo, gente. Tudo que vocês possam imaginar. Tudo. Eu não faço nada diferente do que todo mundo faz na internet, não. Eu sempre trabalhei, eu atuei 10 anos no direito criminal. Eu passava 48 horas sem dormir, tomando energético, para atender flagrante e audiência de custódia, para ganhar um dinheiro a mais. Para viver a vida boa que eu vivia antes do Kevin falecer. Eu não escolhi a fama me escolheu. Por conta de uma tragédia, vocês sabem da minha história. E eu tô aqui porque é mais rentável, porque a gente se acostuma, porque a gente dorme a hora que quer, acorda a hora que quer. Eu não vou ser hipócrita, entendeu? A advocacia eu ia viver bem, eu ia. Mas a internet é um mundo amplo, gente. É um mundo, tomou conta. Deolane, não é preconceito, não. E por que só eu? Porque sempre só eu. Por que eu fui presa? Por quê? Mãe de menor de 12 anos, eles poderiam decretar minha domiciliar antes mesmo da prisão. Réu primária. Sem nem... Eu não tenho nem maus antecedentes. Residência fixa, emprego lícito. Por que eu fui presa preventivamente? Por que tanto ódio? Pra pegar de exemplo? Pra me usarem? Pra quê? Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Eu já decidi. Daqui por diante eu vou falar tudo o que vier acontecendo. Tudo que foi errado. Tudo que foi injusto. Aos que entendem, aos operadores do direito, cadê? A gente tem aqui, ó, o tema 990, que é do Supremo Tribunal Federal. Nós temos esse tema. A quebra do sigilo, ela não pode ser feita sem que você seja investigado. O primeiro ato do processo em relação à minha pessoa foi a quebra do meu RIF e COAF. Isso fere a lei. Isso fere a lei. É nulo. É nulo. Só que eu não quero nulidade. Eu quero falta de provas. Eu quero reconhecimento. Eu quero falta de justa causa. Eu quero ter dignidade de novo, sabe? Porque hoje em dia nenhuma banda de forró eu consigo contratar mais.
Se as pessoas souberem que é pra mim, elas não querem vincular. Vocês estão me entendendo o que é isso? Pra minha filha ir numa festa de uma criança, eu tenho que ver se o pai gosta de mim ou não, pra não tratar mal minha filha. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque senão eu posso ser presa a todo momento, é o que as pessoas falam. E eu só faço o que todo mundo faz, gente. Eu não faço nada diferente. Já tentaram tantas vezes me destruir, tantas vezes. Eu nunca vim pra internet chorar. Eu nunca vim pra internet reclamar. Mas eu tô cansada, já são 4 meses. 4 meses que a minha vida está parada. Eu fiquei andando com o carro batido 2 meses. Porque bateu e eu não podia mandar arrumar porque eu não tinha outro carro pra andar. Porque nenhum carro as pessoas vão me vender. Porque tem medo de transferir pra minha empresa e ser bloqueado. Então, vocês destruíram a minha vida. Vocês, mídia. Vocês, algumas pessoas, vocês sabem quem são. Vocês destruíram. Porque se a mídia é verdadeira, se fala a verdade, eu nunca reclamei, eu nunca briguei com alguém que soltou algo em relação a mim que fosse verdade. É o trabalho. Mas as fantasias, as coisas mirabolantes inventadas. Gente, nunca tomei banho de sol em Buíque. Nunca. Eu fiquei lá, ó, quietinha no meu lugar. Eu tive visitas as 2 semanas. Prestem atenção, a mídia ela não sabe de nada. Ela só quer destruir. Só destruir. Tem muitas páginas de verdade, muitas páginas que postam a verdade. Mas tem umas que eu vou falar pra vocês, elas não se preocupam. Quando elas colocam a cabeça no travesseiro, elas não estão nem aí com a vida que elas destruíram. Não estão nem aí. Eu acho importante também destacar que eu nunca tive envolvimento com dinheiro público, tá, gente? Nunca. Meus rendimentos sempre foram de publicidade. A publicidade hoje ela é um campo muito amplo. Muito amplo. E eu tenho orgulho de bater no peito e falar que todas as minhas publicidades são honestas. Eu nunca fiz empresa golpe para enganar vocês. Então é por isso que eu vendo muito. Porque eu me preocupo com tudo. Eu me preocupo com tudo que eu faço. Eu não só penso no dinheiro, não. Eu não vou mentir pra vocês. Teve meses que eu deixei de ganhar 20 milhões de publicidade que ia enganar vocês. E eu não fiz. Vocês viram, minhas publicidades eram sempre as mesmas. Um perfume que não chega na casa de vocês, vocês me chamam no direct, eu mando no mesmo momento no suporte. Eu trabalhei 2 anos e meio somente com a Esporte da Sorte. Somente com a Esporte da Sorte. Todos os recebimentos que adveio da Esporte da Sorte, adveio é foda, mas tudo bem. Todos foram com notas fiscais. É uma empresa idônea. Se eles provarem ao contrário, eles que provem. Eu não vou falar mal da empresa que eu fiquei 2 anos e meio aqui. Que só me pagava através de nota fiscal. Que éramos parceiros. Entendeu, gente? E a pergunta que eu deixo pra vocês é: por que toda vez somente eu? Por que sempre eu? Por quê? Porque ninguém me responde. A gente tem inúmeras petições, H6, justificando, pedindo, falando, ninguém responde, a gente não tem uma resposta. A gente não tem uma resposta de nada, nada anda. Nada funciona. Eu não fui denunciada, gente. Minha mãe não foi denunciada. Não tem denúncia no processo. Não tem denúncia no processo. Eu sou uma ex-presidiária porque eu fui presa injustamente. Mas não tem uma denúncia. Não conseguiram chegar a um denominador. E tudo que eu tô falando pra vocês, tudo,
Tudo está aqui. Tudo. Com prints, provas, comprovante, declarações. Como que eu vou lavar dinheiro com um carro que está na minha casa, que está no balancete da empresa, que eu paguei da minha conta bancária? Como? Não é não ter provas, não. É não ter crime. Eu li a guia agora que não tem provas. Não, muito pelo contrário. Eu dou todas as provas pra eles. Que não tem nada. Exatamente nada. Mas o que resta falar a vocês é que eu continuo acreditando na justiça. Eu estudei muito. Eu trabalhei muito na área do direito. Eu era advogada ali, ó, atuante. De delegacia, porta de cadeia, tudo que vocês imaginaram. Não tinha preguiça de nada. Eu trabalhei muito. E eu tenho que confiar na justiça. E eu sigo confiando. Mas depois de 4 meses eu não via outro meio de alcançar minha paz. Porque fica todo mundo. Porque arquivou pra tal pessoa, pra você não. Porque o seu não, porque ela tem. Olha lá, do outro já arquivou. Gente, eu não tenho respostas. Eu não tenho respostas. Eu não tenho nem força de viver, pra vocês terem ideia. Tem dias que eu não tenho força pra levantar da cama. Eu levanto, mostro lá os perfumes pra vocês, solto os links, porque eu preciso de dinheiro pra viver. Eu faço uma graça, vou na academia, fico 2 horas no celular, 1 hora deitada no chão, 10 minutos na esteira pra dizer que fui. Eu vou lá toda semana tomar soro e remédio na veia, porque se eu não tomar eu não levanto. Porque tá foda aguentar. Tá foda. Tá foda não ter resposta. Tá foda ser vista como bandida desde o primeiro dia. Sempre por nada. Sempre por nada, sempre por presunção. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Espero ter falado todos os pontos. Espero que vocês aí que julgam, que eu sei que é a minoria, tá, gente? Aprendam a sentir a dor do próximo. Sei lá, se colocar no lugar em alguns momentos. Com os comentários. Ou com qualquer coisa que seja. Não tá sendo fácil. Mas eu precisava fazer isso pra ter paz. E, honestamente, eu preciso... O Rivotril tá batendo. É Rivotril energética. Eu passo o dia tremendo, gente. Pra vocês terem ideia, eu vejo uma reportagem de operação policial. Acho que eles vão invadir a minha casa às 6 da manhã. Eu olho pra minha filha dormindo, eu tenho medo. Os vídeos que eu vi da minha filha quando eu tava lá em Buíque, assim, me causou um medo de mãe, sabe? Que é um dos maiores medos que a gente tem na vida, é o medo de mãe. O medo de perder, o medo dele acontecer alguma coisa com eles antes de acontecer com a gente, porque a lógica da vida sempre é os pais irem primeiro do que os filhos, né? E eu confesso pra vocês que ter 2 filhos adolescentes que entendem e aguentam o fardo junto comigo já me dói. Mas eu converso com eles constantemente e explico o peso da fama, né? Agora, uma menininha de 8 anos, que tudo pra ela é festa, é bem difícil. É muito difícil ser mãe, ser o apoio. Eu tenho um orgulho tão grande, gente, de ser nordestina.
tão grande que eu falo pra todo mundo que eu tenho certeza que eu sou tão persistente, tão forte porque eu nasci no Nordeste. E ser mãe, sabe? E ter trabalhado na área do direito, ter feito tudo com tanta força, assim, a gente se sente na obrigação de ser forte toda hora, toda hora, toda hora. Eu não me lembro de ter chorado aqui na internet há muitos anos, a não ser quando eu perdi o Kevin. Eu sempre venho, eu não tenho um dom pra ser vítima, eu que não sei o que. E outro, eu aprendi muito. Eu aprendi muito com tudo isso. Eu aprendi muito sobre amizade, eu aprendi muito sobre dinheiro. Eu aprendi muito sobre tanta coisa. E graças a Deus eu acho que tudo tem que vir pra nos moldar. Tudo tem que vir pra fazer a diferença, sabe? Tudo tem que ter um porquê, a gente tem que extrair algo bom. Tudo a gente tem que extrair algo bom. E eu aprendi muito. Eu não quero mandar recado pra ninguém. Não fiquem questionando sobre amizades. Minhas amigas são as minhas irmãs e a minha mãe. A gente tem nossos arranca-rabos, são pensamentos diferentes, são gênios diferentes, mas sempre que precisamos, somos nós que estamos lá e vai ser assim até o nosso último dia de vida. Entendeu? Então, não fiquem questionando amizades, quem defendeu, quem não defendeu, quem comentou. Gente, amizade não é isso. Teve pessoas que não se pronunciou na internet, mas que mesmo no meu celular lá, todos os dias mandavam mensagem. Eu sei que você tá aí, mas eu tô aqui orando por você. Sabe? Não precisa se expor na internet pra ser amigo. Isso pra mim não é ser amigo só na internet. Teve pessoas que não falaram nada, mas mandaram mensagem pra minha família. Mandaram apoio financeiro se precisasse, escritórios de advogados se precisasse, e tá tudo bem. Entendeu? A gente não sabe quem é amigo e quem não é por um pronunciamento de internet. A gente sabe quem é. Os meus fã-clubes mandavam telegramas pra mim toda semana, 2 vezes. Vocês têm noção? Eu fiquei no berçário, eu fiquei com as crianças, eu dava banho nos bebezinhos. Era o que me ajudava. Sabe? Foi muito difícil, gente. Foi muito difícil. Eu acho que eu precisava disso pra começar 2025. Eu acho que eu precisava conversar com vocês. Eu acho que eu precisava falar. Porque o silêncio tava me fazendo mal. E eu conversei com o meu psicólogo, eu conversei com meus médicos. Estou aqui contra os meus advogados, a maioria deles. Alguns concordaram, outros não. Mas eu sou figura pública. Vocês sabem de tudo. Por que não saber da minha boca? Por que não saber por mim, ao invés de tantas mentiras contadas por aí? E justamente por isso, para não enganar vocês, que eu resolvi fazer essa live. Para falar que o meu não foi arquivado. Para falar que os meus pedidos não foram respondidos. Para falar que fora tudo isso, o carro se encontra na minha casa, os comprovantes de pagamento. E além do mais, em relação a Deolane Bezerra e Solange Bezerra, a operação é nula. É nula. 990 do STF. Entendeu? Então, eu não sei o que vai ser daqui pra frente. Eu não sei se eu falei demais, eu não sei se vão mandar me prender de novo. Eu não sei. Hoje eu estive em Recife. Fui pra uma reunião, fui pra esclarecer algumas coisas. Já saí de Recife. Mulheres, lutem. Mulheres, lutem. Vocês têm que ser mais fortes 10 vezes. Nós temos que ser mais fortes 10 vezes. Todos os dias. Não é na vida inteira, não. Todos os dias 10 vezes mais forte. Todos os dias a gente tem que lutar mais. Todos os dias a gente tem que provar algo. Todos os dias, pra gente se tornar alguém, a gente tem que estar provando algo pro mundo, infelizmente. E eu vou ter que fazer isso daqui pra frente. Eu vou ter. Porque essa angústia
de guardar tantas injustiças, tantos preconceitos somente comigo, eu não vou mais guardar dentro do meu coração. Eu não vou me destruir. Meus advogados que me perdoem. Hoje eu tive até uma advogada que ameaçou sair da minha banca defensiva. Porque eu ia estragar todo o trabalho, porque estava se resolvendo, porque não tem provas, eu tenho que aguardar. Eu falei assim, você não vai sair, primeiramente. Mas eu vou falar. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que me apoiaram de verdade. Quando eu saí assim, eu vi o quão lindo foi. O quão lindo foi. Tem um tal de Eduzinho que ficava lá na porta do Bom Pastor, que eu quero agradecer de coração. Não entrei em contato com ele ainda, mas eu espero entrar em contato com ele e agradecer de coração. Eu via muito, assistia muito tudo que acontecia aqui fora pela tela da televisão. Eu via todas as mentiras faladas. Eu vi tudo, gente. Eu vi tudo, eu vi quem apoiou, quem não apoiou. Eu vi quem me apoiou fora dos holofotes, que pra mim é o necessário. Eu vi tudo. E hoje eu gostaria de falar pra vocês que não arquivou pra mim. Que eu estou aguardando respostas. E que eu já provei tudo que eu poderia provar. Tudo. Tudo e mais um pouco. Que eu não tenho um pingo de dúvida da minha integridade, da minha idoneidade, da minha certeza. Gente, é isso. Não vou tomar mais o tempo de vocês. Beijo. Fiquem com Deus. E mais novidades eu vou avisando vocês, tá certo?